Vamos então começar o 9º capítulo dos lugares assombrados. Nós estamos no item, 132. As manifestações espontâneas que se produziram em todos os tempos e a persistência de alguns espíritos em darem sinais ostensivos de sua presença em determinadas localidades são a origem da crença em lugares assombrados. As respostas seguintes foram dadas a perguntas formuladas a esse respeito. Então aqui, quando é só o Rei Luís, que o Kardec está fazendo perguntas, ele sempre dá o nome. Aqui ele está colocando que ele fez aos espíritos, então acredito que são perguntas feitas a vários espíritos diferentes. Primeira pergunta: os espíritos se apegam somente às pessoas ou se apegam também às coisas? Isso depende da sua elevação, da elevação desse espírito. Certos espíritos podem se apegar aos objetos terrestres, os avaros, os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que não estão bastante desmaterializados, ou seja, desligados da matéria, ainda estão ligados às coisas do mundo, ligadas a ter as coisas que eram importantes quando estavam encarnados, podem ainda vigiá-los e guardá-los. Vamos lembrar Jesus quando ele coloca: onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Nós já falamos aqui várias vezes da moça que está lá junto com o espelho no museu, há mais de 400 anos ali junto ao espelho que ela ganhou do noivo. Então as pessoas se ligam àquilo que elas dão valor, ou seja, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, você será levado como um imã, para onde está o seu objeto de interesse. A gente vai ver no livro Libertação, o filho do Saldanha, que ele está internado num hospício porque ele foi condenado injustamente por um crime que ele não cometeu. A mãe morreu de tanto desgosto e a esposa dele se suicida. Então, tanto a mãe quanto a esposa, após o desencarne, se ligaram a ele, porque era o objeto, a mãe era o objeto do seu desespero, da sua tristeza. A esposa também se suicida pelo que aconteceu com ele. Aí ficam as duas ligadas a ele e ele enlouquece. Ele vai realmente tendo que ser tratado, tendo que ficar num hospício. E aí nós vamos ver o Gúbio, que é o mentor que está ali, que é o mentor do livro Libertação, que vai ajudar. É um dos livros mais bonitos, acho que é o livro que eu mais gosto da série do André Luiz, a Libertação. Mas vamos lá, nós temos aqui no canal, quem quiser é só ir lá na playlist, buscar lá na obra de André Luiz, nós temos lá a Libertação. Então vamos aqui. Os espíritos errantes têm lugares de predileção, lembrando sempre que os espíritos errantes são os que precisam reencarnar. Nós somos espíritos errantes, todos os espíritos que estão no plano espiritual com a necessidade ainda de acertos e aprendizados com a Terra estão na erraticidade, ou seja, são espíritos errantes. Então, os espíritos errantes têm lugares de predileção. Ocorre ainda o mesmo princípio, vai ser levado, como ele respondeu, colocou na pergunta anterior, aonde estiver o seu objeto de atenção, onde estiver o seu tesouro, Então ocorre ainda o mesmo princípio. Os espíritos que não se prendem mais à terra vão onde encontram o que gostam, Aqueles que não estão mais ligados às coisas da terra, ao corpo, à materialidade, vão estudar, vão aprender, são espíritos com mais conhecimento, mais evoluídos, vão para lugares onde eles vão continuar o seu aprendizado, o seu trabalho. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais, porque quem é atraído por objetos materiais, por coisas materiais, são espíritos inferiores, Entretanto, aos que podem ter uma preferência momentânea por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores, sempre, são espíritos inferiores.
Terceira pergunta. Uma vez que o apego dos espíritos por uma localidade é sinal de inferioridade, é igualmente uma prova de que são espíritos maus? Seguramente que não. Olha a resposta. Seguramente que não, porque inferioridade não quer dizer maldade. Você pode ter espíritos inferiores que são ignorantes, que podem ser frívolos, que podem ser até zombeteiros, mas não são maus. E a gente pode ter espíritos com muito conhecimento, não sabedoria, conhecimento, muito estudo, né? Muita escolaridade, e são extremamente maus, tanto encarnados como desencarnados. Então, seguramente que não. Um espírito pode ser pouco avançado sem ser mau. Sem ser mal por isso, né? Um espírito pode ser pouco avançado sem ser mal por isso. Não ocorre o mesmo entre os homens? Nós não temos pessoas simples, pessoas ignorantes ou pessoas intelectualizadas que não têm muito conhecimento, mas não são más. Pessoas que são mais brutas, mas não são más. Pessoas que não têm escolaridade não são más. Então, é o que eles estão colocando aqui. A crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas tem algum fundamento? Não. Os espíritos vão para esses lugares como vão para todos os outros. Mas a imaginação é tocada pelo aspecto lúgubre de certos lugares e atribui à sua presença o que não é, e o mais frequentemente, se não um efeito muito natural. Então, e atribui para a sua presença, é colocado ali que existe espíritos porque tem ruínas, é mais uma ideia pré-concebida, é mais a imaginação do que uma realidade, é o que ele está colocando aqui, né? A imaginação é tocada pelo aspecto lúgubre de certos lugares e atribui a sua presença, atribui a presença de espíritos, né, que não é verdadeira, é imaginação. O mais frequentemente, se não um efeito muito natural. Qualquer efeito que tem ali num lugar lúgubre acham que é espírito. São efeitos, são coisas naturais de uma ruína ou de um lugar, né, mais escuro, que qualquer sombra pode assustar. Quantas vezes o medo não fez tomar a sombra de uma árvore por um fantasma, o grito de um animal ou o sopro do vento por espectros, né, por almas de outro mundo? Os espíritos gostam da presença dos homens. Os espíritos gostam de onde tem encarnados, né, onde eles têm plateia, onde eles podem rir, onde eles podem enganar. Então os espíritos gostam da presença dos homens. É por isso que eles procuram antes os lugares habitados que os lugares isolados. Na mesma pergunta, que é aqui a 4, né, a mesma pergunta, o Kardec continua. Entretanto, depois do que sabemos da diversidade de caráter dos espíritos, deve haver os misantropos e que podem preferir a solidão. Misantropo é aquela pessoa que odeia a humanidade, né? Que tem aversão às pessoas. A resposta. Também não respondi de uma maneira absoluta a questão. Ele não colocou que não existe nenhum espírito num lugar isolado ou numa ruína. Ele não colocou isso. Ele colocou que mais frequentemente os espíritos preferem os lugares habitados. Então eles colocam aqui, também não respondi de uma maneira absoluta a questão. Disse que podem ir aos lugares desertos como a todos os outros lugares. E é bem evidente que aqueles que se ligam aos lugares afastados é porque aí encontram prazer. Mas isso não é uma razão para que as ruínas sejam forçosamente seus lugares de predileção. Porque certamente há deles muito mais nas cidades e palácios do que no fundo dos bosques. Há espíritos desencarnados muito mais nas cidades e nos palácios do que no fundo dos bosques. E aqui a 5ª pergunta. As crenças populares, em geral, têm um fundo de verdade. Qual pode ser a origem dos lugares assombrados? Então, normalmente as crenças populares têm algum fundo de verdade.
Então pode ter alguma verdade nas crenças populares que dão a alguns lugares o título de assombrados, é isso que ele está perguntando, né? O fundo de verdade é a manifestação dos espíritos, na qual o homem acreditou em todos os tempos, instintivamente. O homem acreditou em todos os tempos, instintivamente, porque desde que o mundo é mundo que o homem se comunica com os espíritos, né? Mas, como já disse, o aspecto dos lugares lúgubres toca a sua imaginação. E ele, né, o homem coloca aí, naturalmente, os seres que considera como sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é mantida pelas narrativas dos poetas e os contos fantásticos com os quais embalaram sua infância, né? Falando ali para o Kardec, né, que foram os contos, as poesias que embalaram a infância dele, que tem essas colocações, né, de casas, de lugares mal assombrados. Existem lugares que têm espíritos colocados ali, né, que estão ali porque são apegados à casa ou às coisas que estão lá, ou estão ali porque criaram situações de delito, né, de expiação muito forte, ficam presos ao lugar onde eles cometeram crimes, por exemplo, e não conseguem sair. Nós vemos isso no Céu e Inferno e principalmente na Revista Espírita. Os espíritos que se reúnem têm para isso dias e horas de predileção, a questão da sexta-feira, né, da sexta-feira 13, da meia-noite, né, à meia-noite os espíritos se encontram, são colocações populares, né, é isso que ele está perguntando. E os espíritos respondem não. Então lá, os espíritos que se reúnem têm para isso dias e horas de predileção? Resposta, não. Os dias e as horas são controles do tempo de uso dos homens e para a vida corporal, mas dos quais os espíritos não têm necessidade e com os quais não se inquietam. Não faz diferença se é de dia ou se é de noite, se é sexta-feira, se é segunda-feira, não faz diferença. A 7ª pergunta. Qual a origem da ideia de que os espíritos vêm de preferência durante a noite? Da onde saiu isso? Da onde se originou essa ideia? Eles respondem. A impressão produzida sobre a imaginação pelo silêncio e a obscuridade. Então, é a imaginação excitada por causa do silêncio, por causa da obscuridade, qualquer barulho de animal, qualquer vento numa fresta, né? As pessoas se assustam mais pela imaginação do que por qualquer coisa mesmo que possa estar acontecendo. Então, é a impressão produzida sobre a imaginação pelo silêncio e a obscuridade. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo deve destruir. Quem estuda, quem aprende, né, quem se instrui, vai se afastando de todas essas bobagens, né, de todas essas superstições. Ocorre o mesmo com os dias e as horas que se creem serem os mais propícios, né, para a aparição de espíritos assombrados ou qualquer coisa assim. Crede bem que a influência da meia-noite não existiu jamais, senão nos contos. A questão da influência da meia-noite nunca aconteceu. Ele coloca aqui, palavra que os espíritos usam pouco, jamais. Então, crede bem que a influência da meia-noite não existiu jamais, senão nos contos. Aí na mesma pergunta o Kardec coloca, se assim é, por que, pois, certos espíritos anunciam sua chegada e suas manifestações por hora e dia, determinados como sexta-feira, por exemplo? Eles respondem, são espíritos que se aproveitam da credulidade e se divertem com ela. Se aproveitam da credulidade humana, das tolices, das bobagens, né, que existem nas superstições humanas e se aproveitam disso para se divertir. São os espíritos zombeteiros, né? Pela mesma razão, aos que dizem ser o diabo ou se dão nomes infernais, mostrai-lhes que não sois enganados e eles não voltarão mais.
prove a eles que você não é tolo, ele não vai poder te enganar e eles não voltam mais. A 8ª pergunta. Os espíritos voltam de preferência aos túmulos onde repousam seus corpos? A resposta. O corpo não é senão uma veste. Aí nós vamos ouvir isso o tempo todo. O corpo não é senão uma veste. Eles não se ligam mais ao envoltório que os fez sofrer do que os prisioneiros às suas cadeias. Podem ter espíritos ligados ao corpo? Pode, tem muitos que idolatram o corpo, mas é uma vestimenta e é uma prisão. Então é a mesma coisa, tem espírito que está ligado a uma cadeia, a uma penitenciária, a uma cela de prisão? Pode até ter, mas na lógica, aquele que tem um pouco de bom senso, não vai nem querer passar perto perdão, daquilo, do lugar que lhe lembra a sua prisão. Então é o que eles colocam aqui, o corpo não é senão uma veste. Eles não se ligam mais ao envoltório que os fez sofrer do que os prisioneiros às suas cadeias. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa a qual dão valor. Então as lembranças, né, as pessoas, é ao que nós damos valor, é ao que nós sentimos saudade, né? Sentimos falta daqueles que nós amamos. Perdão. Vamos continuar aqui. Na mesma questão, o Kardec continua. Outra pergunta, né? Na mesma questão. As preces que se lhe fazem em seus túmulos são mais agradáveis e os atrai antes ali do que em outro lugar? Como no caso de finados, né? Ou as pessoas perdão, que levam flores e que vão rezar nos túmulos dos entes queridos. Aí nós vamos lembrar de uma palestra, né, que o Divaldo conta de uma família de judeus, né, que o filho desencarnou e todas as noites ele saía e a esposa, ninguém sabia onde ele ia. Ele não contava para ninguém sabia onde ele ia. Ele saía todas as noites, às vezes não voltava, só voltava de manhã. E a esposa, que também, óbvio, estava sofrendo muito com o desencarne do filho, ficava ali sozinha. E aí vem uma psicografia, né, uma carta do filho dizendo: pai, não adianta o senhor ir ao túmulo, dormir sobre a lápide, porque eu estou sempre aqui procurando ajudar e consolar a mamãe. Então o espírito coloca para ele que não adianta ele ir no túmulo, que lá no túmulo não tem nada. Ele que desencarnou está ali consolando a mãe, né? Então o espírito não, ele pode até ser chamado ali, ser evocado ali, se você estiver chamando, fazendo uma oração ali no túmulo, mas não é o lugar, porque ali só está uma veste, uma roupa velha que não serve para mais nada, né? Então vamos aqui. Voltando à pergunta que o Kardec faz, as preces que se lhe fazem em seus túmulos lhe são mais agradáveis e os atraem antes ali do que em outro lugar? Eles respondem: sabeis bem que a prece é uma evocação, é o que eu estava falando, né? É uma evocação, está chamando a pessoa, que atrai os espíritos. A prece é uma evocação, que atrai os espíritos. A prece tem tanto mais ação, quanto é mais fervorosa e mais sincera. Ora, diante de um túmulo venerado, há mais recolhimento e a conservação de piedosas relíquias é um testemunho da afeição que se dá ao espírito e a qual é sempre sensível, né? Ele vai ser sempre sensível ao carinho e principalmente às preces daqueles que o amam. É sempre o pensamento que age sobre o espírito e não os objetos materiais. Esses objetos têm mais influência sobre aquele que ora, fixando-lhe a atenção, que sobre o espírito. Tem mais influência toda a situação sobre o encarnado que está ali orando do que sobre o espírito. A 9ª pergunta. Segundo isso, a crença nos lugares assombrados não parece absolutamente falsa? Eles respondem: dissemos que certos espíritos
podem ser atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por certos lugares onde parecem fazer morada, até que cessem as circunstâncias para que o que ali os trazem. Então nós vamos ver aqui que ele está colocando, né? O espírito pode ser atraído por um lugar. Nós vamos ver na Revista Espírita uma colocação de um espírito que assassinou o irmão e a esposa do irmão. E aí ele fica preso na casa. E nós vamos ver que 2 inquilinos são assustados por ele. Ele bate, né? Ele dá um tapa na pessoa, a pessoa fica apavorada, sai da casa. No outro, ele dá um susto tão grande que a pessoa tem um ataque cardíaco e morre ali na casa, né? Então, são descrições desses lugares assombrados que nós vamos ver na Revista Espírita. Aí, na mesma pergunta, o Kardec coloca: quais são as circunstâncias que pode para ali conduzi-los, né, para a casa? E aí nós vamos ver aqui que essa colocação desse espírito na casa é na Revista Espírita de fevereiro de 1860. Então, eles respondem aqui, né? O que faz com que ele fique na casa? Sua simpatia por algumas das pessoas que as frequentam ou o desejo de se comunicar com elas. Então, aqueles que estão na casa porque é o filho, é a esposa, é um amigo, alguém com quem ele quer se comunicar, ou é a casa dele, e ele quer ficar ali por apego à casa ou apego às pessoas, apego à família, né? Entretanto, suas intenções não são sempre tão louváveis. Quando são maus espíritos, podem querer exercer uma vingança sobre certas pessoas das quais têm do que se lamentar. A estada em um lugar determinado pode ser também, para alguns, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se cometeram aí um crime, a fim de que tenham constantemente o crime diante dos olhos. E é o que eu estava falando, que ele bota aqui um adendo, né, que é na Revista Espírita de fevereiro de 1860, a história de um danado, que é esse espírito que matou o irmão e a esposa do irmão, e ele está preso ali naquela casa, né, por ter cometido ali o assassinato. É uma expiação, né, uma prova que é infligida, né, uma punição que é infligida, que é colocada para ele pelo crime que ele cometeu. 10ª pergunta. Os lugares assombrados o são sempre por antigos habitantes dessas residências? Responde: algumas vezes, mas nem sempre. Porque se o antigo habitante é um espírito elevado, não se ligará mais à sua morada terrestre que a seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares frequentemente não têm outro motivo que o capricho, a menos que sejam para aí atraídos pela sua simpatia por certas pessoas, né? Então ele pode estar ali por simpatia às pessoas que vivem na casa. Na mesma pergunta, o Kardec faz outra. Podem se fixar aí, tendo em vista proteger uma pessoa ou sua família? Eles respondem: seguramente, se são bons espíritos. Se são bons espíritos, eles podem ir ali, né, para ajudar, né, os mentores, os espíritos familiares, mas eles não assustam, eles não se manifestam, em momento nenhum eles deixam perceber a presença deles. Então, ele está colocando aqui: seguramente se são bons espíritos, mas nesse caso não manifestam jamais sua presença por coisas desagradáveis, por coisas que vão assustar, por barulhos que vão assustar ou qualquer coisa assim. Há alguma coisa de real na história da Dama Branca? Então essa história de Dama Branca existe em todos os lugares, em todas as épocas, em todos os países. Eles respondem: é um conto tirado de 1000 fatos que são verdadeiros. Então é um conto tirado, né, de situações que são verdadeiras, que as pessoas, né, quem conta um conto aumenta um ponto, vão criando essas histórias, esses contos. 12ª pergunta. É racional temer os lugares assombrados pelos espíritos? Eles respondem: não, não é racional temer um lugar por causa da presença de espíritos. Não, os espíritos que frequentam certos lugares e aí fazem alvoroço, procuram antes se divertir à custa da credulidade e da covardia do que fazem mal.
são espíritos zombeteiros, estão ali para rir, estão ali para se divertir. Aliás, figurai-vos bem que há espíritos por toda parte, e que em qualquer parte que estejais, tê-los-eis sem cessar ao vosso lado, mesmo nas casas mais pacíficas. Nós convivemos num condomínio de espíritos desencarnados que estão à nossa volta. Uns são nossos mentores, outros são da nossa família espiritual, outro é o nosso mentor, outros são nossos obsessores que estão ali por direito, pelo mal que fizemos a eles. Então todos nós vivemos, como disse Paulo, né, vivemos vigiados por uma legião de testemunhas. Todos nós vivemos em condomínio. Não parecem geralmente frequentar certas habitações, senão porque nelas encontram uma ocasião de manifestar sua presença. Então, eles estão, né, em todos os lugares, e aí eles também não frequentam só porque eles podem se manifestar ou porque eles podem rir. Eles frequentam porque querem se alimentar, porque querem fumar, porque querem comer doce, comer chocolate, fazer sexo, ou tomar cerveja, tomar vinho, ou qualquer outra coisa. Então eles estão ali para vampirizarem, né? Ou estão ali porque são os familiares, ou estão ali para exigir cobrança, mas eles estão frequentemente em todos os lugares. A 13ª, há um meio de os expulsar? Sim. E o mais frequentemente o que se faz para isso os atrai ao invés de os distanciar. Sim, há um meio de expulsá-lo, mas o que eles colocam nós encarnados, o que nós mais fazemos para expulsá-los é o que mais os atrai, ou seja, nós fazemos as coisas erradas achando que vamos expulsar. Não adianta passar anil, não adianta passar sal grosso, não adianta fazer banho disso ou banho daquilo. O que realmente afasta são os nossos pensamentos bons, são as orações, é o evangelho no lar, é fazer uma leitura em voz alta de um texto edificante, são as preces que fazemos em casa. Tudo isso afasta os maus espíritos e atrai os bons espíritos. Então o que ele coloca aqui? Há um meio de os expulsar? Sim. E, o mais frequentemente, o que se faz para isso, o que os homens fazem para isso, os atrai ao invés de os distanciar. O melhor meio de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Atrair, pois, os bons espíritos, fazendo todo o bem possível, e os maus se irão, porque o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e não tereis senão bons espíritos ao vosso lado. Na mesma pergunta, o Kardec coloca: há, todavia, pessoas muito boas que são alvo dos tormentos dos maus espíritos? Eles respondem: se essas pessoas são realmente boas, porque quem é bom não fica alardeando, né? Se elas são, eles colocam aqui, né, uma ênfase, se elas são realmente boas, pode ser uma prova para exercer sua paciência e excitá-las a serem ainda melhores. Mas, crede bem, quer dizer, presta atenção, crede bem, não são os que falam sem cessar da virtude os que mais as têm. Aquele que possui qualidades reais, geralmente ele mesmo as ignora ou delas não fala nunca. E agora a 14ª e última pergunta. O que se deve crer relativamente à eficácia do exorcismo para afastar os maus espíritos dos lugares assombrados? Responde: tendes visto frequentemente esse meio ser bem sucedido? Você já viu em algum lugar isso dar certo? Você já viu em algum lugar esses meios de exorcismo ser bem sucedido? Ter algum resultado? É isso que o espírito está respondendo com outra pergunta para o Kardec. Ao contrário, não tendes visto o barulho redobrar depois das... ele coloca em negrito aqui, cerimônias do exorcismo? Outra pergunta que ele volta para o Kardec. Você não está vendo que aumenta depois? É que eles se divertem por serem tomados pelo diabo. Então eles se divertem, né, ainda mais com esses teatros que são feitos, né, de exorcismo, porque é um teatro, se divertem mais ainda.
Os espíritos que não vêm com má intenção podem também manifestar sua presença por ruídos e mesmo se tornando visíveis, mas não fazem jamais barulho incômodo. Então eles não vieram com má intenção, eles não vêm para assustar, eles podem até se tornar visíveis, pode se tornar tangível, né? A pessoa pode sentir a mão, por exemplo, né? A mão, ele pode se sentir a mão que o apertou o seu braço, que o tocou, ele não vê, mas ele sente. Então, eles podem estar querendo dar um aviso, eles podem estar querendo ajudar de alguma forma. Então, os espíritos, que é o que coloca aqui, os espíritos que não vêm com má intenção podem também manifestar sua presença por ruídos e mesmo em se tornando visíveis, mas não fazem jamais barulho incômodo. Geralmente são espíritos sofredores que podeis aliviar orando por eles. Muitos vêm para pedir ajuda, principalmente na casa onde existem médiuns ostensivos. É porque o médium ostensivo ele tem como um neon, né? Estou à disposição, estou ao seu dispor, né? Em que posso ajudar. É assim que está escrito ali, em que posso ajudar. Então os espíritos vêm pedindo ajuda. Geralmente são espíritos sofredores que podeis aliviar orando por eles. De outras vezes, são espíritos benevolentes que querem provar estarem perto de vós. Ou, enfim, espíritos levianos que brincam. Como aqueles que perturbam o repouso com o alvoroço são quase sempre espíritos que se divertem, o melhor a fazer é rir deles. Cansar-se-ão vendo que não conseguem nem amedrontar. Então, cansar-se-ão vendo que não conseguem nem amedrontar, nem impacientar. Então, aqui ele pede para ver, né, no capítulo 5, manifestações físicas espontâneas, né, no capítulo de número 5 aqui do livro. Aí nós vamos ver aqui a colocação do Kardec. Resulta das explicações acima que há espíritos que se apegam a certas localidades e aí permanecem de preferência, mas que não têm para isso necessidade de manifestar a sua presença por efeitos sensíveis. Um lugar qualquer pode ser a morada forçada ou de predileção de um espírito mesmo mau, sem que seja aí jamais produzida qualquer manifestação. Uma morada forçada, como aquela infligida àquele criminoso, que ele não tinha como sair da casa. Quem leu a revista Espírita vai ver que ele só via as pessoas que entravam na casa. Quando ele tentava sair da casa, ele só via escuridão, porque ele estava preso ali dentro da casa. Esse da revista de fevereiro de 1869. Então, um lugar qualquer pode ser a morada forçada ou de predileção de um espírito, mesmo mau, sem que seja aí jamais produzida qualquer manifestação. Normalmente os que se manifestam, querem dar susto, são os zombeteiros. Eles querem rir, querem se divertir com a situação. Os espíritos que se apegam às localidades ou às coisas materiais jamais são espíritos superiores. Mas, sem serem superiores, podem não ser maus, nem terem nenhuma intenção má. Algumas vezes são mesmo comensais mais úteis do que nocivos, né? São pessoas, né, comensais, aqueles que estão à nossa mesa, aqueles que estão conosco, pessoas que fazem parte da nossa família, pessoas que estão desencarnadas, que estão ali na casa porque elas querem ajudar por amor ao neto, ao filho, à esposa, ao marido, e que às vezes a gente vê muito isso na sessão mediúnica, né, de desobsessão, que eles não sabem que estão atrapalhando, eles não sabem que estão prejudicando os familiares, porque no fundo eles querem ajudar, mas por não terem conhecimento, não terem iluminação, não serem espíritos que, se fossem de mais conhecimento, não estariam fazendo isso. Eles atrapalham. Então, a hora que se explica para eles o que está acontecendo, normalmente eles se afastam, até porque a gente sempre coloca que ao estudarem, a irem para outros lugares, para aprenderem, eles vão poder ver os familiares e aí sim
vão verdadeiramente poder auxiliar quando eles estiverem em outro patamar com mais conhecimento. Então, os espíritos que se apegam às localidades ou às coisas materiais jamais são espíritos superiores, mas sem serem superiores podem não ser maus, nem terem nenhuma intenção má. Algumas vezes são mesmo comensais mais úteis do que nocivos, porque se interessam pelas pessoas, podem protegê-las. Então, normalmente eles estão ali porque eles se interessam pelas pessoas, porque querem ajudá-las, e por não terem sabedoria, conhecimento, elevação, eles atrapalham. Outros estão ali porque querem de alguma forma influenciar, né? Aí eles não são maus, mas também não estão ali por amor, estão ali porque quer ver a partilha da herança, quer ver o que o herdeiro vai fazer, quer ver o que a mulher ou o marido estão fazendo, se vai casar de novo, se o que vai acontecer. Então não são maus, mas não são bons, também não estão ali querendo ajudar. Então nós temos de todas as formas, de todas as espécies, mas nós precisamos entender: onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Todos nós, no desencarne, seremos atraídos por aquilo a que demos valor durante a vida. Se foi a família, aos entes queridos, vai ser atraído a ficar ali junto com a família, atrapalhando. Se é a empresa, se é os negócios, vai ficar ali junto da empresa. Se é aos bens materiais, vai ficar ligado para ver o que está acontecendo, o que estão fazendo com o dinheiro. Se é um determinado objeto, como aquela moça que eu já comentei, que estava, quando o André Luiz esteve lá no museu, ela estava mais de 400 anos ali do lado do espelho. Se é um determinado objeto, se é uma determinada coisa que ele possui, que ele dá tanto valor, vai ficar junto daquele objeto, né, como ela ficou junto daquele espelho. Então a questão que diferencia, né, para onde vamos assim que desencarnarmos, é justamente o nosso pensamento, o nosso sentimento, como nós vivemos, como nós nos relacionamos. Então nós vamos ver isso muito claro no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, psicografado pelo Chico. Nós temos no canal, é só lá na playlist para ver esse livro. Nós vamos ver lá, né, que eles vêm para 5 desencarnes, acontecem 4 desencarnes, os desencarnes são completamente diferentes uns dos outros, e ali por merecimento eles estão com os espíritos elevados, com a família espiritual em volta deles para os auxiliarem, para levarem, para continuarem o seu aprendizado, continuarem a vida no plano espiritual. Nós vemos isso também no livro Voltei, né, com o irmão Jacó, que está ali, ele mesmo participando do seu desencarne, e está com o Bezerra de Menezes do lado dele. Ele tira o cordão de prata completamente lúcido, a filha está ali junto, ele conversa com a filha. Então, cada desencarne é diferente do outro, dependendo do conhecimento, da elevação e do desapego. Né, como Kardec coloca aqui no livro, desmaterialização. O que é desmaterialização? É o desapego. E o desapego de tudo, de coisas, de pessoas, começa encarnado. O desapego, não adianta vai começar o desapego desencarnado. Não. O desapego nós temos que exercer, aprender e exercer aqui. Como encarnados, nós temos que nos desprender cada vez mais e trabalharmos pela nossa verdadeira vida. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos entrar no capítulo 10, Natureza das Comunicações. Nós paramos aqui na questão 132. Até lá!